Let's talk! Hoje nós vamos falar sobre o passado simples interrogative e negative, beleza? Se você não viu as afirmativas dos verbos regulares ainda, vá no vídeo anterior e veja e depois volte para cá, tá bom? Aqui nas interrogativas e negativas eu tenho uma excelente novidade para você. Você não precisa se preocupar com flexão verbal. Sim, aqui na interrogativa, verbo não muda. Na negativa, verbo não muda. Ele não acrescenta ed, ele não se flexiona de acordo com os verbos irregulares, nada. Do jeito que ele está lá no seu infinitivo, ele vem para sua frase sem o to. Então, to work vai para sua frase work. To plan vai para sua frase plan. E assim por diante. To study vai para sua frase study. E tudo bem, sem flexão verbal, ok? Como assim eu vou falar no passado sem colocar o verbo no passado? Pois bem, nós temos uma coisa linda no inglês que se chama verbo auxiliar. E a função do verbo auxiliar é ditar ali pra gente se é uma negativa ou se é uma interrogativa logo no início da frase, né? Para que você já leia a sua frase na entonação que ela precisa ser lida, ser falada. Né? No caso do espanhol, por exemplo, eles têm eles têm o question mark deles, que é o exclamação, né? Do lado contrário, no início da frase, para te indicar a mesma coisa. Qual a entonação que você tem que dar àquela pergunta ou àquela frase em diante. No caso do inglês, a gente tem os auxiliares para nos ajudar nisso, tá? Uma outra função do auxiliar é nos mostrar em que tempo verbal que aquilo está sendo perguntado, tá? Como estamos falando de passado, então de passado simples e precisa ser ação concluída em um tempo determinado, então é natural que uma pergunta no passado simples tenha alguma expressão de tempo. Essas expressões eu também falei já no vídeo anterior. Last, ago, datas, expressões, né? Dá uma olhadinha lá se você também não assistiu. E quem é esse verbo auxiliar do passado simples? É o did. Did. No presente simples é o do, does, né? No passado simples é did. Onde que este verbo auxiliar aparece na sua frase? No início, antes do seu sujeito, na sua frase, tá? Por exemplo, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did you study last night? Você estudou a noite passada? Did you travel last vacation? Você viajou nas últimas férias? Né? E aí, essas são perguntas diretas. Perguntas diretas são aquelas perguntas que começam direto com o auxiliar. Para eu responder essas perguntas, a gente usa normalmente uma short answer. O que é a short answer? Aquela respostinha curta. Você viajou nas últimas férias? Em português a gente diria viajei. Né? Em inglês a gente não responde com o verbo principal, né? Did you travel last vacation? Você viajou nas últimas férias? A resposta, yes, I did. Esse auxiliar faz o papel do verbo principal na short answer. Então, a construção da short answer na afirmativa é sim, sujeito e o verbo auxiliar na afirmativa, que é o did, no caso do passado simples, ou não, sujeito da frase, auxiliar do passado simples na negativa, que é o didn't, ou did not, se você for escrever uma frase por inteiro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a negativa, tá? Então, did you travel last vacation? Yes, I did. Did you work yesterday? Yes, I did. Did you study last night? No, I didn't. Né? Mesma coisa se eu estiver perguntando sobre outra pessoa. Did he call you yesterday? No, he didn't. Né? Did she tell you about the story? Right? Yes, she did. She told me everything. Observe que nessa ela te contou a história a noite passada. A resposta, sim, ela me contou. Então, respostinha curta, ponto. Eu começo a outra frase que é na afirmativa. Aí sim o meu verbo vai ter flexão. She told me everything. Ela me contou tudo. Então, a flexão verbal, ela acontece apenas na afirmativa. Não acontece nas interrogativas. E antes do meu sujeito, nessa interrogativa, eu uso did. Para esse tipo de pergunta, que é uma pergunta direta, que começa com auxiliar, minha resposta é curtinha.
Yes, I did. No, I didn't. E esse I aí vai ser de acordo com o sujeito da frase, tá bom? No caso das frases negativas, como você já viu o modelo de didn't na short answer, é esse didn't que a gente usa para fazer a negativa. E na negativa, o verbo também não flexiona. Ele não vai para o passado, ele permanece no infinitivo sem o to. Então, por exemplo, I didn't work out yesterday. I didn't have time to work out yesterday. Então, I didn't work out. Observe que onde que esse didn't vem na sua frase? É entre o sujeito, I, e o verbo principal, work out, ou have. I didn't have time. I didn't work out. Ok? Então, vem sempre entre o sujeito e o verbo principal, sem alteração verbal, ok? Então, já vimos as afirmativas no vídeo anterior, já vimos interrogativas, short answer e vimos as negativas. Nós temos uma outra categoria de pergunta também, que são as perguntas mais complexas, que são aquelas perguntas que ao invés de você responder sim ou não, você tem que explicar alguma coisa. Por exemplo, se eu te perguntar, você teve tempo para malhar ontem? É uma pergunta direta. Isso te exige um sim ou não no início da sua resposta, ok? Agora, quando eu faço uma pergunta do tipo, o que você fez ontem? O que você fez ontem não cabe uma resposta que comece com sim ou não. E esse tipo de pergunta, ela é assim, justamente porque começa com a question word, com interrogative pronoun. É chamada essas palavrinhas de interrogative pronoun, question word, WH questions, WH words, são sempre as mesmas, que é what, where, when, who, why, how many, how much, e aí nós temos uma infinidade. Não conhece os interrogative pronouns? Tem uma playlist aqui só de pronomes e uma delas é o interrogative pronouns. Vai lá e assiste. Quando eu vou fazer uma pergunta com interrogative pronoun, por razões óbvias, esse interrogative pronoun vem no início da frase. Pera, você acabou de falar que o did vem no início da frase? Sim. Então, interrogative pronoun vai vir antes do did. What did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do last vacation? O que você fez nas suas últimas férias? Where did you go last weekend? Onde você foi no último fim de semana? Então, esse tipo de pergunta vai me gerar um tipo de resposta que não deve não deve iniciar com yes e no, por exemplo. Em compensação, como essa resposta normalmente vai vir na afirmativa, então aí o verbo vai ter que flexionar, né? What did you do yesterday? I worked all day long, né? What did you do last vacation? I stayed at home with my family, né? Ou, where did you go last weekend? I didn't go anywhere. I stayed at home. Né? Eu não fui em lugar nenhum, eu fiquei em casa. Primeira frase negativa, verbo não muda. Segunda frase afirmativa, verbo mudou. I didn't go anywhere. I stayed at home. Ok? Agora que você já viu interrogativa, negativa e afirmativa dos verbos regulares, ficou mais fácil de você visualizar como que esse passado é construído, certo? Então tá bom, vejo você no próximo vídeo. See you there! Bye bye!